Ulisses Santana, eu sou mestre em História Social e vou ministrar para vocês o componente curricular História da América 2. A disciplina História da América 2 tem como foco estudar as heranças das diversas experiências colonizadoras nos estados emancipados, comparando a fragmentação das ex-colônias espanholas diante dos Estados Unidos e do Brasil, analisar as ideias de nacionalismo, o projeto de unidade política e as experiências revolucionárias que circularam na América Latina no século XIX e século XX, paralelamente tecendo comentários ao expansionismo norte-americano. O objetivo dessa disciplina é analisar as sociedades que compõem o que chamamos genericamente de América, tanto América do Norte quanto América Latina, percebendo suas transformações históricas, seus movimentos políticos, sociais e suas organizações, para assim entendermos um pouco mais como se arquitetou esta região do continente americano. Então, por que a gente pode imaginar que essa disciplina tem uma importância, assim como todas as outras disciplinas, óbvio, do curso de História, mas essa disciplina tem uma importância peculiar, que é a gente tentar relacionar os movimentos desse continente chamado continente americano e entender o processo de formação identitária, né? Não é porque somos americanos, nascemos no Brasil, no Chile, na Guatemala, nos Estados Unidos, que por natureza nos identificamos como americanos, mas a identidade é construída a partir desses referenciais, nossos referenciais geográficos, culturais, linguísticos, políticos, raciais. Então, essa disciplina, ela busca também discutir a construção dessas identidades, essa identidade americana e como isso foi construído e também fomentado, tanto internamente, né, pelas populações que compõem esse continente, especialmente a população sul-americana, mas também a disputa externa, né, dos países do eixo europeu, que influenciaram muito, tanto através da colonização, como através da política de intervenção, especialmente no século XX, né, na era das ditaduras militares, financiada por alguns desses países, essa identificação no continente. Então, essa disciplina, ela busca esse sentido, entender um pouco como é a conformação contemporânea, né? A gente está falando de uma América muito mais contemporânea, processo de independência, processo de formação nacional, processo de identidade nacional, processo de conformação dos estados, tanto do ponto de vista territorial quanto do ponto de vista político, jurídico, né? Então, essa busca por identidade. Eu deixo para vocês, logo na apresentação da disciplina no ambiente, né, da disciplina no AVA, um breve comentário, assim, até com uma charge da personagem Mafalda, do cartunista argentino Quino, que ele brinca um pouco com essa questão, na acidez típica do cartoon dele, que patriotismo não é um processo cômodo, não é porque nascemos na Argentina, no Peru, na Bolívia, que por natureza vamos ser americanos, mas sim é um processo de construção identitária. Então vocês podem dar uma olhadinha lá, que vão perceber que a importância dessa disciplina gira em torno de entender o processo histórico para entender a formação das identidades múltiplas, né, desse continente chamado continente americano. Para organizar essa importância que eu acabei de falar, um ponto de vista de conteúdo, obviamente que fazemos seleções, né? A gente tem um componente curricular de 60 horas e temos que fazer seleções de conteúdo para tentar atender tanto esse objetivo quanto essa importância. Diante disso, a disciplina será organizada, está organizada em 3 blocos de conteúdo, envolvendo um pouco isso que eu falei, comentei para vocês sobre essa importância. O primeiro bloco, ele está a crise do colonialismo, imperialismo e os arranjos neoliberais das Américas. O segundo bloco, ele já vai abordar os processos revolucionários na América, ou nas Américas, né, de forma mais abrangente. Já o terceiro bloco, ele já busca entender essa América na contemporaneidade, né? São problemas muito mais contemporâneos do século XX e do século XXI, mais próximos dos dias de hoje, do presente vivido por nós. Para compreender, além das discussões nos fóruns avaliativos,
na participação entre os colegas, os tutores e a minha própria participação, vocês vão encontrar, além do modo de referência, que é uma referência básica para vocês, onde vai estar organizado esses conteúdos, as páginas, os capítulos específicos onde você vai encontrar esse conteúdo. Na próprio ambiente vai ter uma biblioteca envolvendo filmes que tratam desse conteúdo e de outros conteúdos mais. Também tem indicação de literatura, que é literatura importantíssima na construção dessa identidade americana, e livros e textos complementares, artigos, capítulos de livros que vão servir para a compreensão mais densa dessas temáticas. Então vocês vão encontrar tudo isso relacionado ao conteúdo ou à atividade no ambiente virtual da disciplina para vocês lerem. Mas fazer história, estudar história não é apenas acompanhar aquilo que o professor passa, né? O módulo, o texto, mas também ampliar seu conhecimento, também buscando informações, buscando referências, aprofundando em alguns temas, aquilo que são de interesse em comum de vocês. Então indico que sempre busquem novas referências para ter um aprofundamento maior na temática ou em alguma coisa específica que chame a atenção de algum de vocês na formação como historiador ou historiadora. Desejo um aproveitamento muito grande dessa disciplina, das temáticas, das discussões, das avaliações, que vocês realmente percebam fazendo parte desse processo histórico, que ao mesmo tempo que a gente está estudando um conteúdo de história, está estudando também o nosso processo de formação histórica, né? Nós somos sul-americanos, fazemos parte desse continente e por muitas vezes não nos identificamos como membros efetivos desse ambiente cultural, geográfico, político que é as Américas. Então, eu concluo essa disciplina, na verdade minha fala sobre essa disciplina, desejando um aproveitamento muito forte, um aproveitamento muito denso, mas também divertido e contemplativo dos conteúdos e temas selecionados para trabalhar nesse componente. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.